Aleluia. Você está feliz, querido? Amém. Que noite maravilhosa. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Fala com o irmão que está atrás de você. Cumprimenta ele. Como é bom sermos uma família. Deus, Ele nos fez família. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado ao pessoal do louvor. Obrigado. E aí vai tomando o teu assento. Vamos nos concentrar para aquilo que Deus tem para nós hoje à noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Outra pergunta. Quão feliz você está? Pouco feliz? Pouco feliz? Médio feliz? Muito feliz? Aleluia! Nós estamos muito felizes de estar aqui também, compartilhando essa noite com você. Que coisa maravilhosa Deus tem feito diante dos nossos olhos, amém? Que bom poder estar aqui e nessa casa nova. Parabéns pela sua casa nova. Casa é de vocês, né? Essa casa é a casa da nossa família, a família Verbo da Vida aqui na Lapa. Eu gosto de pensar que nós somos muitos lugares espalhados em todo o Brasil, mas somos uma só família, amém? Ficamos felizes de estar com você nessa noite e desejosos de receber aquilo que Deus tem para nós. Quando eu venho num lugar onde está acontecendo uma reforma, onde está acontecendo uma mudança para o prédio novo, eu fico feliz, mas eu fico mais feliz pelas pessoas do que pelo imóvel. Não estou desfavorecendo o seu imóvel não, seu Seabra. Né? O imóvel é bom aqui. Né? Aqui ficou confortável e vai ficar melhor ainda. Mas uma casa nova e uma casa bonita assim, ela só dá certo porque é para gente bonita também. Uma casa nova assim, um processo de reforma, ele mostra muito daquilo que está acontecendo dentro de nós. Se a igreja está crescendo, gente, é porque nós estamos crescendo também. É porque nós estamos avançando, nós estamos evoluindo, nós estamos ficando melhores, nós estamos ficando mais parecidos com aquilo que Deus tem para nós. E poder ver que isso está acontecendo aqui diante de mim, essa noite, entre vocês, nessa casa, é um motivo de alegria. Parabéns, pastor Francisco e Tereza, pelo bom trabalho. Ficamos felizes de ver isso aqui, porque sabemos que pessoas estão avançando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando foi que você chegou aqui na Igreja Verbo da Vida da Lapa? Faz muito tempo, não sei, não quero entregar a idade, não vamos falar de idade. Né? A gente está quase há 10 anos aqui com a Igreja Verbo da Vida Lapa existindo. Né? Quanto tempo você chegou aqui? Tem gente que chegou já faz tempo, está quase no comecinho. Tem gente que chegou há um mês, tem gente que é a primeira vez hoje à noite, está visitando. Mas eu te pergunto, você está se tornando uma pessoa melhor? Olha para trás, olha para quando você chegou. O que foi que Deus já fez na tua vida? O que foi que Deus já fez na tua família? Como Deus alcançou a tua casa, os teus filhos, os teus parentes? O que é que Deus está fazendo em você? A Bíblia fala para nós que em alguns momentos o salmista ele ficava maravilhado e ele dizia, vede que obra maravilhosa Deus faz diante dos nossos olhos. E eu quero dizer para você nessa noite, não se acostume com a paisagem não. Começa a olhar e a perceber que obra maravilhosa Deus está fazendo dentro de você. É mais ou menos como aquela família, não sei se você já passou por isso, mas eu tenho 2 sobrinhos que moram aqui em São Paulo. São paulistas, né? Você pode estar percebendo, eu vou entregar as minhas origens aqui. Você pode estar imaginando meu sotaque, eu sou nordestino, sou lá da Paraíba, né? Da cidade de Campina Grande. Se você não teve o prazer de conhecer ainda essa cidade maravilhosa, convido você. Só tenha cuidado, porque Raquel foi lá e ficou. Né? Saiu daquele Bauru, foi fazer uma visita, já não voltou mais. Né? Então, convido você a conhecer essa cidade maravilhosa. Eu tenho 2 sobrinhos aqui que moram em São Paulo. Falam mãe, pai, né? Lá no Nordeste a gente tem um outro, depois eu vou contar para vocês como é que a gente chama lá. Mas eles são aqui paulistas, né? Paulistanos. E aí, de vez em quando a gente não passa um tempo sem ver, e aí quando a gente vem visitar aqui, vê, meu Deus, como está grande, né? Um tem 7
e a mais nova tem 4, e a gente fica assustado. Como está grande, como cresceu. E às vezes você que está no dia a dia, você não percebe aquele crescimento todo, porque você está vendo todo dia. Mas alguém que sai um pouco e que depois volta um pouco, tem na memória aquela criança que era 6 meses, às vezes 8 meses mais nova, e aí quando você vê, você, uau, que crescimento. E talvez você não esteja enxergando o seu próprio crescimento, mas é muito bom poder vir de longe, olhar para você e perceber como essa igreja tem crescido. O ambiente, ele mostra muito sobre quem nós somos. E vocês têm um ambiente maravilhoso aqui para cultuar a Deus. Um ambiente, ele não acontece por acaso. Você vai numa igreja, às vezes uma igreja é mais animada, a outra é mais desanimada, uma é mais fervorosa, a outra é mais quietinha, né? E às vezes você fica pensando, meu Deus, mas o que é que acontece, né? Será que é um acidente? Não, não é um acidente. Um ambiente, ele é criado de propósito. Um ambiente, ele é criado para trazer os resultados que são desejados. E aqui, queridos, tem um ambiente de gente sedenta pela palavra de Deus. Aqui tem um ambiente de gente fervorosa, animada. E aqui tem um ambiente de gente que está crescendo. Aqui tem um ambiente de pessoas que desfrutam do amor de Deus. Você sabia que Deus te ama? Quanto? Pouco? Médio? Muito. Deus te ama tanto. É maior do que isso. Deus, ele te ama tanto que ele deu 100% dos recursos que ele tinha por você. Deus, ele não economizou. Ele não mandou um pedaço do filho dele. Deus, ele só tinha um filho. A Bíblia diz que Jesus, ele era o unigênito de Deus. Deus, ele só tinha um filho. E ele entregou 100% dos recursos que ele tinha para resgatar a minha e a sua vida, para nos tirar de um império de trevas, para nos tirar de um lugar de sofrimento e para nos fazer avançar e prosperar junto a ele. É essa a vontade de Deus para nós. Agora, às vezes, a gente fica sofrendo e achando que Deus, ele não está gostando tanto da gente. A gente fica achando que Deus está meio chateado com a gente, porque talvez você tenha feito algo ou deixado de fazer uma coisa que agradou ou desagradou a Deus. E às vezes a gente fica com essa sensação, mas acho que Deus está chateado comigo. Dessa vez eu decepcionei Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que é possível a gente decepcionar Deus? Porque pensa comigo, o que é a decepção? A decepção, ela é um sentimento, né, que está ligada com a quebra de uma expectativa. Você tinha uma expectativa que não foi atingida, e aí você se decepcionou. Você esperava uma coisa que não aconteceu, e aí você ficou frustrado. Mas o que é que Deus não conhece, gente? Deus, ele conhece o nosso passado, nos conhece hoje, mas ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Amém. Amém. E mesmo sabendo que eu e você poderíamos não atender em alguns momentos à expectativa dele, que nós poderíamos não corresponder em alguns momentos à vontade dele, que nós poderíamos em algum momento tomar escolhas que não condizem com a vontade dele, o que foi que ele fez? Ele entregou o melhor dele por nós. Deus, ele te ama. Deus, ele não está chateado com você. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Às vezes a gente olha para Jesus como uma figura muito distante que viveu aqui na terra, né? Como alguém que tinha um padrão que nós não conseguiremos jamais alcançar. Mas essa não é a realidade da palavra de Deus para nós, não. Não é isso que Deus diz a nosso respeito, não. Sabe o que é que Deus diz a nosso respeito? Aqui na Bíblia, que tal qual como Jesus foi aqui na terra, nós somos. Eu sei que outras pessoas têm outras opiniões a meu respeito, mas eu prefiro ficar com a opinião de Deus. Eu prefiro ficar com o que a palavra diz, porque eu sou o que essa Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que essa palavra diz que eu tenho. Não importa o que as circunstâncias me digam. Não importa o que as outras pessoas tentem me dizer. A opinião de Deus ao meu respeito, expressa na sua palavra, é tudo que eu preciso. Se Deus acredita em mim,
Com todo respeito, que diferença vai fazer o que você acredita ou não? Mas às vezes a gente fica mais apegado à opinião de outras pessoas a nosso respeito do que aquilo que Deus diz sobre nós. Quando na verdade, queridos, se nós abraçarmos aquilo que Deus fala, nós vamos nos tornar cada dia aquilo que a palavra diz que nós podemos ser. Porque a nossa caminhada cristã, ela é assim. A Bíblia fala em Provérbios 4, verso 18, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vontade de Deus para nós é que a nossa vida melhore, 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 até ser um dia perfeito. Quando é esse dia? Vai ser o dia que a gente encontrar com Ele. Porque a gente está crescendo, a gente é imperfeito mesmo. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações. Mas a Bíblia diz que com Deus, queridos, nós podemos saltar muralhas, nós podemos vencer gigantes, nós podemos derrotar qualquer circunstância. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus é por você, importa quem é contra você? É isso que Paulo diz, olha, se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Qual é o inimigo que vai ser suficiente para fazer com que Deus pareça pequeno? Rapaz, não tem não. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Foi exatamente isso que Deus fez por nós quando mandou Jesus. A Bíblia diz que por um justo, talvez alguém se anime a morrer. Mas por um pecador, quantos de vocês dariam seu filho em troca da vida de alguém que não acerta? De alguém que falha, de alguém que erra, de alguém que peca? Quem é pai aqui? Quem é mãe? Quem está disposto a entregar a vida do seu filho por outra pessoa que você nem conhece? Que nunca fez algo de bom para você, pelo contrário, que sempre te deixa de lado. Porque foi isso que a humanidade fez com Deus. A humanidade sempre buscou deixar a Deus de lado. Mas Deus nunca aceitou essa condição. E Ele sempre se esforçou para estar perto de mim e estar perto de você. Porque a Bíblia diz, queridos, que o amor de Deus é incondicional. Ou seja, não existe algo que eu possa fazer para Deus me amar mais. Agora, se por um lado não existe nada que eu possa fazer que leve Deus a me amar mais, também é verdade que não existe nada que eu possa fazer que me leve Deus a me amar menos. Porque muitas vezes a gente quer encaixar o amor de Deus no nosso comportamento. No dia que eu acerto, Deus me ama mais. No dia que eu erro, Deus me ama menos. Mas não existe nada que eu e você possamos fazer ou deixar de fazer para que Deus ele venha nos amar menos. Não, Deus ele já deu 100% dele por nós. E a Bíblia diz que se ele deu Jesus, como é que ele não vai dar as outras coisas? O que é que você está precisando, meu querido? Agora, muitas vezes, queridos, eu gosto de jogar tênis. Eu nem gosto de dizer isso às vezes quando eu estou pregando, porque o pessoal pensa que eu jogo mesmo. Aí vai querer chamar para jogar, né? Mas eu gosto de brincar, de jogar tênis. E tem uma coisa que no tênis a gente chama de approach, que é a forma como você vai abordar a bola. A forma como você vai conduzir a bola naquele tipo de golpe que você vai dar, seja com a frente da raquete, seja com as costas da raquete. Chama approach, que numa tradução de uma palavra em inglês poderia ser abordagem mesmo. A questão, queridos, é que muitas vezes a gente se aproxima de Deus com a abordagem errada. A gente se aproxima de Deus sem saber tudo aquilo que Ele fez por nós, sem ter consciência do amor dEle pela nossa vida. Mas Jesus, aqui na terra, Ele tinha uma abordagem diferente. E eu quero que você abra comigo lá em Lucas, no capítulo 11, para que a gente veja um pouco uma oração que Jesus ensinou. Todos nós conhecemos essa oração, mas quando Jesus fez, quero ler com você, verso 1, Lucas 11.
de uma feita, a Bíblia diz, estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. O que foi que estava acontecendo? Eles estavam num lugar, e aí quando Jesus estava orando, e ele acabou, os discípulos perguntaram: Jesus, nos ensina a orar desse jeito? Por quê? Muito possivelmente a forma como Jesus orou aqui nessa situação chamou a atenção dos seus discípulos. E aí Jesus ele diz: olha, eu vou ensinar para vocês. E ele ensina aos discípulos aquilo que a Bíblia chama de oração dominical, mas que nós conhecemos como oração do quê, gente? Do Pai Nosso. Ele diz: então, os ensinou. Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. E a Bíblia continua falando. Porque, pense comigo, Jesus orou, os discípulos ficaram impressionados, algo na oração de Jesus chamou a atenção dos discípulos, e aí eles disseram: Jesus, ensina a gente a orar. E aí a Bíblia fala no versículo 3 e no versículo 4 de Lucas, capítulo 11, a oração dominical, e aí o verso 5 continua dizendo assim: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e for procurar à meia-noite, e lhes disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e procurou-me e eu nada tenho a oferecer. E o outro lhe responda lá dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar para te dar esse pão. Verso 8, a Bíblia diz assim: digo-vos que, se não se levantar para dar por causa do seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Diga comigo: importunação. E lhe dará tudo quanto tiver necessidade. É importante, queridos, que nós atentemos que essa parábola, ela faz parte da resposta de Jesus aos seus discípulos, quando lhe perguntaram: Senhor, nos ensina a orar? E aí Jesus ensinou um modelo de oração, e aí ele continua falando, e ele traz uma parábola. É interessante nós atentarmos para esse termo, parábola, porque em toda parábola na Bíblia, existe uma figura que é Deus e uma figura que é o homem. Toda parábola que Jesus contou, se você for atentar, existe uma referência nessa parábola de um sujeito que faz alusão a Deus e de um outro sujeito que faz alusão a nós, a humanidade. E aí Jesus ele diz: olha, é mais ou menos assim a oração. É como se alguém for à meia-noite bater na porta da casa de um amigo e disser: me empreste um pão, porque chegou um visitante na minha casa e eu não tenho o que oferecer. Nesse caso da parábola, o amigo ele diz: não, eu não posso te dar não, porque meus filhos já estão deitados, a porta já está trancada, não tenho como te dar esse pão. E aí Jesus continua dizendo, se a sua Bíblia é a Bíblia das letras vermelhas, no verso 8, essa resposta de Jesus, ela está em vermelho, e ela diz: olha, eu digo para vocês, se ele não der o pão por ser amigo, ele vai dar por causa da importunação. E lhe dará não somente o pão, mas também tudo o que tiver necessidade. E eu quero pensar com você um pouco a respeito dessa palavra específica, importunação. Eu vou mais uma vez, eu acho que talvez eu esteja correndo o risco de já me tornar um pouco repetitivo, mas perceba comigo a análise do contexto nesse momento aqui. Jesus ele ora, os discípulos chamam a atenção, a Bíblia diz que chamou a atenção a oração. E aí os discípulos: Jesus, como é que a gente pode orar como você ora também? E aí Jesus ele diz aquela oração que a gente conhece como Pai Nosso, ele passa a contar essa parábola como parte da explicação que justifica o motivo pelo qual a oração que Jesus havia feito chamou a atenção dos discípulos. Todo mundo está me acompanhando até aqui? E aí, o X da questão nessa parábola nos parece que é essa palavra importunação. O que nos mostra que se nós formos importunos na nossa forma de pedir,
nós teremos a resposta daquilo que nós pedimos. É isso que Jesus está dizendo. Olha, se você pedir com importunação, você vai receber. E aí a gente pensa que importunação é a mesma coisa de falta de oportunidade, ou excesso de oportunidade, ou perturbar. E a gente pensa que o amigo importuno é aquele amigo que perturba. Quem já fez aqui essa alusão? E muitas vezes a gente pensa, quer dizer que se eu quiser obter uma resposta de uma oração, eu preciso apenas perturbar. A gente foi ensinado assim, gente. Muitas vezes a gente foi ensinado que a gente tem que orar, até parece que Deus vai cansar e vai responder. Muitas vezes a gente aprende que a gente tem que continuar orando, pedindo, até obter uma resposta. Como se Deus, Ele tivesse precisando ser convencido a nos dar alguma coisa. Será que Deus está precisando ser convencido, gente? Alguém que entregou Jesus por amor de você, precisa ser convencido de outra coisa? Precisa ser convencido de nos ajudar numa necessidade de alimento, de casa, de carro, de casa? O que é que a Bíblia diz? É exatamente o contrário. O que são essas coisas? Se Deus é quem nos dá a vida, a respiração, Ele vai nos dar também tudo mais. Agora, parece muitas vezes que a gente tem que ficar mendigando a Deus certas coisas, porque se a gente pedir com muito jeitinho, a gente vai receber. E quando eu lembro de muito jeitinho, eu lembro do meu sobrinho paulista, que fala, mãe, ele fala, mãe, eu quero alguma coisa, eu quero isso aqui, eu quero um carrinho, eu quero uma bola. E às vezes, você que é pai sabe, a gente não pode dar tudo aos filhos, e a gente diz, não, meu filho, eu não posso. Aí sabe o que é que ele faz quando ele recebe uma negativa? Ele faz, mas maninha. É assim que a gente fala no Nordeste, maninha. 7 aninhos, mas ele já sabe que tem a hora de chamar de mãe e tem a hora de chamar de maninha. E às vezes parece que a gente está com esse mesmo sentimento com Deus, a gente está cheio de dedo, a gente está cheio de dificuldade, a gente está cheio de ressalva, e parece que tem a hora de chamar Deus de pai, mas tem a hora de chamar Deus de painho, que é a hora que a gente precisa convencer Ele a fazer alguma coisa por nós. Mas Jesus, Ele disse aos seus discípulos, disse, olha, se não der porque é amigo, vai dar por causa da importunação. E eu estava pensando um pouco, porque essa mesma situação, ela é retratada por uma outra pessoa. Você sabe que os evangelhos, eles foram escritos por pessoas diferentes, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, são basicamente os mesmos fatos, mas são narrados a partir de perspectivas diferentes. E quando Mateus, ele vai falar sobre essa mesma oração que Jesus ensinou, ele diz assim, no capítulo 6, no verso 5. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, se você quiser abrir, fica à vontade. E quando orares, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E aí Jesus, ele continua ensinando, e no verso 7 ele diz, olha, não useis de vãs repetições. Como quem, gente? Como gentios. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Olha que coisa interessante. Quando Mateus está relatando o mesmo momento em que Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele diz, olha, gente, não fica orando vãs repetições, não. Não fique falando a mesma coisa o tempo todo, não. Não fique pensando como os gentios pensam. Porque os gentios pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. E numa leitura inicial, numa leitura desapercebida, numa leitura mais superficial, nós podemos ser tendenciosos a pensar que Mateus e Lucas estavam brigados, que eles estavam relatando o mesmo fato de maneira diferente, porque
na medida em que Mateus diz que nós não devemos presumir que pelo muito falar serão ouvidos, Lucas diz que nós temos que importunar. Não parece uma certa contradição? Só que, na verdade, querido, se você for no dicionário e olhar o que significa essa palavra importunação, ela não quer dizer você perturbar. Essa palavra importunação, no dicionário Aurélio, ela quer dizer impudência. Resolveu tudo. Porque você foi procurar saber o que era importunação e agora você se deparou com impudência. Agora, se você pensar um pouco mais, se você pesquisar um pouco mais, você vai ver que impudência, ela quer dizer o quê? Ela está ligada com a falta de pudor, sem pudor. Essa palavra no grego, ela quer dizer, a palavra impudência, a tradução do grego que gerou essa palavra importunação, que significa impudência, é a palavra grega anaideia, que é a junção de duas palavras gregas, a palavra ana e a palavra ideia. A palavra ana é um prefixo de negação, que quer dizer não, quer dizer sem. E a palavra ideia, ela no grego significa vergonha, pudor. Ou seja, nós devemos bater na porta, mas bater sem vergonha, bater sem pudor, bater sem achar que Deus está com raiva da gente, bater sem achar que Deus está olhando para nós de cima para baixo. A gente tem um amigo lá na paróquia que uma certa vez ele foi nos visitar, e eu gosto muito desse exemplo, porque traduz muito do sentimento que eu acredito que Jesus quis transferir para os discípulos nessa parábola. O nome dele é Tadeu, ele é um amigo da nossa família, é um pastor auxiliar na igreja sede lá em Campina também, e certa vez foi nos visitar lá em João Pessoa, a cidade que nós morávamos, a capital da Paraíba, que fica a 120 quilômetros de Campina Grande. E aí quando ele foi nos visitar, ele foi no prédio, o prédio era novo, ele nunca tinha ido naquele prédio, o porteiro interfonou, disse que ele ia subindo, quando ele abriu a porta do elevador, tinha 2 apartamentos, ele bateu no apartamento errado, toc, 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 e quando alguém perguntou quem é, ele disse, abra a porta aí que eu quero falar com a Mauri. A Mauri é o nome do meu pai. Sabe o que aconteceu? A pessoa do outro apartamento, que nem tinha a Mauri perto, abriu a porta e deixou ele entrar. Ele entrou, sentou e ficou esperando a Mauri aparecer. Mas o que aconteceu, gente? A Mauri não apareceria, porque ele não morava naquele apartamento. Mas a batida com confiança, a voz com confiança, a forma de abordar, o approach, a abordagem que ele teve, fez a pessoa lá dentro pensar, rapaz, deve ser o dono da casa. Eu vou abrir, porque se eu não abrir, ele vai me despedir. Mas, Tiago, você está dizendo que a gente tem que ter esse nível de arrogância com Deus? Não, queridos, não se trata de arrogância, mas se trata de saber o que Deus quer quando Ele olha para nós, como é que Deus olha para nós. E era exatamente essa forma de interagir com Deus que Jesus tinha, que chamou a atenção dos seus discípulos, porque Jesus chegou aqui na terra, gente, dizendo que era o quê? Quem era que dizia que era filho antes? Na verdade, quiseram matar Jesus, porque ele dizia que era filho. Jesus inaugurou uma forma de interagir com Deus diferente. Ele disse, olha, Ele é meu Pai. Eu sou filho dele, Ele é meu Pai. Para que cerimônias? Para que medo? Para que temor? Como se Deus estivesse o tempo todo só esperando para nos dar uma cacetada. Esse não é o nosso Pai, queridos. Esse não é o nosso Pai. Jesus, Ele veio para a terra para mostrar para nós. A Bíblia diz que Ele veio revelar o Pai. Muitas vezes as pessoas olhavam para Deus, achavam Deus alguém alto, distante, severo. Mas Jesus, Ele veio para a terra para mostrar que Deus, Ele é amor. Para mostrar que Deus, Ele não está chateado com a humanidade, pelo contrário, Ele estava querendo ter a humanidade perto dEle. Para mostrar que o pecado, ainda que seja uma coisa não correta, é importante que se faça essa ressalva, porque muitas vezes quando nós falamos assim, que o pecado ele não tem a condição de fazer Deus nos amar menos, alguém pode pensar,
Então vamos pecar, porque está tudo bem. Só que, na verdade, o pecado, ele atrapalha nosso relacionamento com Deus, não porque Deus nos ama menos, mas porque nós vamos recuando da posição que Ele nos colocou. Porque se fala que no paraíso Adão e Eva caíram. Lá na Bíblia você vai ver, os tradutores da Bíblia colocaram a queda do homem. E eu pergunto, caiu por quê? Eu pensei que eles tinham comido o fruto proibido. Mas caiu, será que eles se machucaram quando caíram? Foi uma queda, caiu de joelho, caiu para trás, caiu para frente. Por que foi uma queda, gente? Por que fala-se em queda? Porque no momento que o homem pecou, ele saiu de uma posição que Deus havia trazido para ele, a posição de filho. E foi exatamente essa posição de filho que Jesus ele veio trazer de volta para mim e para você. Nós somos filhos. Deus não está chateado conosco. E era isso que Jesus estava mostrando. Ele disse, olha, se você bater, mas você bater com convicção, você bater sabendo que é o seu Pai, Ele vai dar tudo o que for necessário. E a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 11, espero que você ainda esteja com a Bíblia aberta, no verso 9 diz assim, por isso, ou seja, pelo que eu estou acabando de dizer, pelo fato de Deus Ele dar a quem pede sem vergonha, sem pudor, por isso eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate, a porta vai ser aberta. Querido, se nós estivéssemos pensando, pensa comigo, Jesus ele é perguntado sobre como orar, a oração que Jesus fez chama a atenção dos discípulos, Jesus explica dando um modelo de oração, mas ele em seguida traz uma parábola, e aí a parábola tem um X, que é a questão da importunação, né? E aí a gente interpretando essa palavra importunação, a gente chega no verso 9 que diz, por isso, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Querido, se a gente estiver concordando que importunação é bater na porta até não querer mais, a gente vai ter que interpretar esse verso assim. Peça, 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 em uma hora vai ser dado. Busque, 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 uma hora você vai achar. Bata. Bata, mas bata, bata, bata até não querer mais. Bata, 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 até que a porta se abra. Você acha que é esse, queridos, o relacionamento que Deus tem para mim e para você? Esse relacionamento de insistência, esse relacionamento de mendicância. A Bíblia continua no verso 11 e diz, qual dentre vós é o Pai? Olha o segredo, é o Pai. Qual dentre vós é o Pai que se o filho lhe pedir pão, dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo a todos quantos lhes pedirem. Queridos, se nós acharmos que o X da questão, que o segredo que Jesus está ensinando na sua oração é pedir até ninguém aguentar mais, a gente vai ter que entender que teve gente hoje que não recebeu o batismo no Espírito Santo ainda porque pediu pouco. Foi só 10 anos pedindo. Se pedir mais um pouquinho, talvez descole. Agora, se nós entendermos, queridos, que a forma de pedir a Deus, a condição a partir da qual nós falamos com Deus, ela é determinante para estabelecer o resultado das nossas orações, nós vamos chamar a atenção quando orarmos, da mesma forma que Jesus chamou a atenção. Porque o que chamou a atenção nas orações de Jesus, com certeza não foi o grau de complexidade. Porque Jesus estava lá, diante do túmulo de Lázaro, e Jesus disse,
Pai, eu te dou graças porque sempre me ouve. Na verdade eu já sabia, estou dizendo só para o pessoal aqui. Olha a oração que Jesus fez. Era complexa, gente? Não, mas ele falava com Deus como um filho fala com seu pai. Quando Jesus se deparou com uma multidão de 5.000 homens e ele teve 5 pães e 2 peixinhos para alimentar aquele povo todo, eu pergunto, gente, o que é 5 pães e 2 peixinhos? Se tinha uma hora que Jesus tinha que insistir para Deus, era essa: Pai, pelo amor de Deus, se eu não alimentar esse povo aqui, eu vou ser trucidado. Tinha uma hora que Jesus podia insistir, era essa. Mas o que foi que Jesus fez? Deu graças e partiu. Não era a complexidade, queridos, das orações de Jesus que faziam a diferença, não. Porque as orações de Jesus eram mais simples muito do que as nossas. A questão que fazia diferença era a forma como Jesus se aproximava de Deus. Era a consciência que ele tinha de quem Deus era para ele e de quem ele era para Deus. Quem Deus é para você? Painho, ó. Tá nordestina mesmo, rapaz. Quem Deus é para você? Deus, ele é nosso Pai, gente. Ele não está com raiva de nós, ele não está chateado, ele não está buscando uma oportunidade para nos pegar, não. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é quem sabe livrar. Deus, ele não está no ramo de castigar, não, ele está no ramo do livramento. Deus, ele está procurando uma oportunidade para te livrar, para te abençoar. É esse o nosso Pai. É esse o nosso Pai. Vai para Lucas 15, por gentileza. Quero ler com você um texto da palavra. Lucas capítulo 15. A partir do verso 11, nós vamos ter contada por Jesus uma outra parábola. E como você sabe, a gente acabou de ver, toda parábola que Deus conta, que Jesus contou, na verdade, tem uma figura que aponta para Deus e tem uma figura que aponta para nós. Jesus vai contar aqui a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece. Um pai tinha 2 filhos. Um dos filhos chegou e disse: Pai, me dá a parte que me cabe da herança, que eu vou curtir a vida. Pegou o dinheiro que lhe cabia. E o verso 17 diz que ele, na verdade, antes do 17, diz que ele gastou todo o dinheiro, despendeu todo o dinheiro, ficou na lama, literalmente. E aí o verso 17 diz que então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado o quê, gente? Teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado o quê, gente? O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti e ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Regozijemo-nos e comemos, porque este meu, o que, gente? Filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Deus, ele se alegra porque você, filho dele, estava longe e agora está perto. Porque você estava morto, como a Bíblia fala, e eu também, em nossos delitos e pecados. Mas hoje nós podemos viver através de Jesus para Deus. Tem um outro sujeito nessa história. A Bíblia chama ele de filho mais velho. E o filho mais velho, verso 25, estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu as músicas, as danças, e chamou um dos criados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado,
porque recuperou ele com saúde. Ele se indignou e não queria nem entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: há tantos anos que eu... O que, gente? Te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me desse um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mandasse matar o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que eu tenho é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Queridos, o que é que essa parábola diz para nós? Essa parábola diz para nós, às vezes a gente coloca o foco da parábola apenas no filho perdido, mas Deus não colocaria o filho que ficou em casa à toa na Bíblia, porque já tem coisa demais na Bíblia, não foi falta de coisa, já tem coisa demais para a gente ler. Às vezes a gente direciona só o foco para aquele que estava perdido, mas na verdade, parece que esses dois filhos estavam perdidos. Um estava perdido porque era filho e estava no pecado, mas o outro estava perdido porque era filho e se sentia servo. O sangue de Jesus, queridos, não foi para comprar servos, não. O sangue de Jesus foi para comprar filhos. Me entenda, é para você não achar que eu sou um herege. Eu não estou dizendo que você não é filho de Deus, não é servo de Deus, não, você é. Mas antes de ser servo, nós somos filhos, e nós servimos a Ele porque amamos. Porque um servo, ele só faz o que tem que fazer. Ele só faz o que é pago para fazer. E era assim que esse filho se sentia. E foi por isso que nesse momento ele se achou injustiçado, porque ele disse: o meu serviço foi maior do que o meu salário, porque ninguém nunca me deu um cabrito para eu me alegrar. Agora, o amor de Deus por nós, ele não corresponde a obras, ele não corresponde a salário. É por isso que a Bíblia diz que não é de obra, mas é pela fé e é pela graça. Porque se fosse por salário, o que é que o outro filho tinha ganhado? Pelo contrário, tinha que trabalhar umas 2 vidas ainda para poder recuperar a herança que perdeu. Mas mesmo estando em dívida com o pai lhe colocou uma sandália, lhe colocou um anel, lhe colocou uma roupa nova e deu uma festa por ele. Porque o filho estava perdido, mas foi encontrado. O filho estava morto e reviveu. O pai não estava precisando de um servo, gente. Eu entendo que as pessoas dizem: não, Deus é um bom... É um patrão maravilhoso. Deus é um patrão mesmo maravilhoso, é um bom chefe, né? Mas Deus não é nosso chefe, gente. Deus é nosso pai. Não foi para mostrar que Deus é nosso chefe que Jesus veio para a terra. Jesus veio para a terra para revelar o quê? Revelar o Pai. É claro que isso não deve nos desestimular a servir a Deus, pelo contrário. Mas a forma como nós interagimos com Deus faz toda a diferença no relacionamento cristão. E Deus, Ele não está procurando o teu serviço. O teu serviço é uma mera consequência do teu amor a Deus. E se está faltando serviço, talvez esteja faltando amor. Não de Deus para você, mas de você para Deus. Agora, queridos, Deus, Ele te quer como filho. Como um filhinho amado. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso Abba Pai, é o nosso paizinho querido. Se ele fosse lá no Nordeste, era paiinho mesmo. Porque Deus, Ele quer um relacionamento próximo. Porque Deus, Ele quer perto. Porque Deus, Ele não te quer longe. Vou dizer de novo. A gente nem sabe dizer se o cara desperdiçou o dinheiro com meretrizes, porque na primeira parte do verso, a Bíblia não diz que ele desperdiçou, só diz que ele gastou tudo lá, detonou. Mas o irmão acusou ele, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. Mas o cara fez tudo de errado, botou 50% do patrimônio do pai a perder,
E o Pai recebeu de braços abertos. Não é nada que nós façamos, queridos, que vai nos fazer Deus amar menos. Deus, Ele está querendo todo dia correr para nos abraçar, correr ao nosso encontro, não porque nós vamos estar saindo e voltando, não, mas porque a gente vai estar perto, e não como servo, mas como filho. Deus, Ele te ama. Agora, esse amor de Deus, ele tem que resultar num comportamento diferente da nossa parte. Ele tem que resultar num comportamento diferente. Não se trata de comprar o amor de Deus. Não se trata de comprar o favor do Pai, como nos parece que o irmão mais velho teve uma tendência de fazer. Mas se trata, queridos, de dedicar a nossa vida a Deus. Amém. Aleluia. Deus, Ele precisa de você por inteiro. E Ele precisa de você como filho. Ele precisa de você olhando para Ele como pai. Não cabisbaixo, não com vergonha, não atormentado pelo pecado. Não. Deus precisa de você olhando para Ele e sabendo que Ele tem todo o interesse de te dar tudo o que você precisa. Tudo. Deus, Ele é nosso Pai. Deus, Ele não nos abandona. A Bíblia diz que Ele nunca nos deixaria só, nem um dia sequer, até a consumação dos séculos. O que chamou a atenção, gente, na oração de Jesus, foi o fato de os discípulos perceberem que Jesus se referia a Deus como Pai. Eu quero que você fique de pé nesse momento, por gentileza. Eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração comigo. E eu gostaria que você se concentrasse para fazer a sua própria oração, certo? Eu vou fazer a minha oração aqui, mas eu gostaria que você fizesse a sua aí também. Mas eu gostaria que, à luz de tudo isso que nós vimos hoje, na palavra de Deus, você se aproximasse de Deus hoje de uma forma diferente. Ah, Tiago, mas eu não tenho essa consciência de pecado. Eu também sei que Deus é meu Pai. Mas eu queria que hoje você desse uma caprichada. Eu queria que hoje você se aproximasse dele da mesma forma que Jesus se aproximou. Sabendo que Deus, Ele tem todo o interesse, queridos, em fazer tudo o que você precisa. Deus, Ele quer que a sua vida avance. Deus, Ele quer fazer da sua vida um sucesso. Deus, Ele quer que o seu caminho prospere. Deus, Ele quer que os seus filhos, eles avancem. Deus quer que a sua casa seja uma casa de saúde. Deus quer te encher de suprimento. Deus, Ele quer fazer por você tudo aquilo que um pai faz por um filho. Porque é isso que você é. Fecha teus olhos, se aproxima de Deus nesse momento. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Mais uma vez eu vou te dizer, Deus não está no ramo de castigar, não. Deus está no ramo de galardoar. Deus não é o castigador, não. Deus é o galardoador, é o presenteador. Deus, Ele está desejoso de te abençoar.